Olá, boa noite. Seja bem-vindo a Boa mais uma noite. Academia da Alma. Como diz o Lucas, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque as pessoas podem ver também no tempo futuro. Faz olá. Olá. Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Nós continuamos aqui em busca da construção de uma maravilhosa e boa vida. Perfeito. Eu não sei como você está nessa caminhada, quais têm sido as suas lutas. Nós continuamos aqui abordando questões que estão relacionadas à fala, Sim. e hoje, especificamente, a não fala, porque o tema de hoje é Fique em Silêncio. Nós já estávamos rindo aqui nos bastidores, né? Ele falou assim: foi de propósito, assim, mas é claro que foi de propósito. Né? Quem conhece o Ismael sabe que a boca dele também está aqui nos cotovelos, né? Pra quem não conhece, eu sou advogado, eu falo bastante. Fala bastante. E nós vamos falar sobre o silêncio, porque tem toda essa questão. Se fosse alguém que normalmente fica em silêncio, não teria desafio nenhum. Exatamente. Então, se eu chamo uma pessoa que eu faço uma pergunta e ela ficaria olhando para mim assim, sem nenhuma dificuldade de responder, não ia ter graça. Graças Então, ao eu vou fazer várias perguntas aqui, eu quero ver se ele vai conseguir ficar em silêncio. Muito bem. O texto de hoje é Lucas 23, versículos de 8 a 12. Eu vou fazer a leitura Amém. e a oração. Eu gosto sempre que o convidado ore ao final. Amém. Lucas 23, de 8 a 12, diz assim: Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Vamos orar? Vamos. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela leitura da tua palavra e pedimos que ela não apenas fale o nosso coração, como também nos molde para que a gente pareça mais com Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, porque se depender só de nós, estamos perdidos. Não temos essa condição nem de refletir, nem muito menos de experimentar mudança. Contamos com a tua graça. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, por que eu escolhi esse texto? Esse é diferente de outros textos que Jesus estava em silêncio. Em outros textos, Jesus ele decidiu ficar em silêncio como uma disciplina. Sim. Mas aqui nesse caso, Jesus ele decide ficar em silêncio intencionalmente, e aqui o silêncio tem a ideia de não vou responder nada. Sim. Não vou responder nada. E essa atitude nos chama muita atenção, porque quando a gente passa pela maravilhosa boa vida, a gente já falou sobre ser honesto, já falamos sobre a verdade, né, relação com mentiras. E agora nós estamos falando outro aspecto da fala, que é o não falar nada. Essa é uma questão muito importante. Bem, então, vamos lá às perguntas. Ele é um homem da tecnologia. Eu gosto de acessar aqui, eu gosto de acessar o texto, a gente pode poder conversar, vai ser bom. Muito bem. Então, antes de entrarmos no detalhe do texto, a pergunta pessoal é: para você, praticar o silêncio é algo desafiador? É algo tranquilo? Como é que é praticar o silêncio? No dia a dia é muito desafiador, muito desafiador. Eu já participei de retiros de silêncio, né? A gente deve participar de mais um retiro ainda esse ano. E em retiro, tendo uma proposta objetiva e não tendo nenhum tipo de contato externo provocando a fala, Nem ninguém estimulando você? nem estimulando, é algo mais fácil. Não é fácil, mas é mais fácil, né? Vocês terem noção, meu primeiro retiro de silêncio, assim, eu tive que dormir para poder ficar
parar de falar. O negócio é muito, muito difícil. E aí depois Deus foi agindo e Uma foi coisa tratando. específica que eu percebo que você ficou muito incomodada, é só para os irmãos se situarem. A gente faz caminhada na rua, em silêncio. E quando você passa por pessoas que são cariocas, elas dizem bom dia, bom dia, bom dia. E a instrução que eles recebem é continue em silêncio. Então eu ensinei para eles várias técnicas. Desvia o olhar, olha para baixo. Você nunca olha no rosto da pessoa, porque senão você vai ser obrigado a cumprimentar, a falar, né? Aí a grande ideia dele, porque ele estava em silêncio, é: pô, vamos fazer uma camisa. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar pela camisa. Eu falei, mas a ideia é ficar em silêncio. E é muito difícil. Porque até quando você faz assim, a pessoa fala bom dia, você faz assim, ó. Você falou. Você acabou falando. É um desafio. Então, assim, respondendo, né? Você vê, até tentando ficar em silêncio, eu quero me comunicar, né? Então, é muito difícil. No dia a dia é bem difícil. Eu já realizei algumas práticas, já fizemos algumas caminhadas, já tentei fazer sozinho, tive muita dificuldade mesmo. É um desafio. Muito bem. A gente falou aqui do silêncio como disciplina, Uhum. mas e o silêncio como provocação? Como uma resposta a uma provocação, melhor dizendo. Sim, sim, sim. Alguém te provocou, te xingou, te ofendeu. Passa na sua cabeça usar o silêncio ou ainda é mais difícil ainda? Não é da minha cultura. Não é da minha cultura fazer o silêncio. Inclusive, né, quando... Foi até uma coisa engraçada, né, das características, né? Quando eu cheguei aqui em Tomás Coelho, eu sempre fui muito reativo, né? Então, e agia por impulso. Então, eu venho trabalhando isso já há alguns anos, né? E um dos livros que me foi apresentado, que você, inclusive, foi você que me apresentou, a gente falava sobre como é que é? 5 características, né, para que a gente alcance poder espiritual. 5 votos para 5 votos. obter o poder espiritual. Exato. Tava querendo... A.W. Tozer. É isso, A.W. Tozer. 5 votos. Livro pequenininho, vale muito a pena. E um dos votos que você precisa fazer é não se defender. E aí ele trabalha um pouco isso, né? E, cara, eu vinha dizendo assim, sabe, se você já ouviu falar da parábola, né? Ou da parábola, do momento histórico, né? Do homem rico, ou do jovem rico. Eu quase fiz assim, não, isso aqui eu já consigo fazer, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui Quando ele falou, não se defenda, a coisa... Sendo Ismael, dono de muitas palavras... Quase foi embora triste, porque... E assim, é algo que eu ainda luto, né? Eu sou alguém que explica tudo, que se você disser assim, poxa, eu te ofendi, aí eu vou perguntar pra você onde, quando, que horas, mando print. Eu já sou assim há muito tempo. A gravação. Exato. Então, ficar em silêncio até pra questão de provocação ou deboche também é muito difícil pra mim. Muito bem. No texto, Jesus estava diante de Herodes. Então, Herodes era o governador. Você tem o César, que é um imperador. Você tem aqui o Herodes como governador. Sim. Pilatos como um administrador mais local. Sim. Então, Herodes está numa posição acima. Vamos tratá-lo aqui, vamos tentar fazer uma relação como sendo ele o presidente do país, né? Ou governador de um estado. Sim. Acho que é melhor. Governador de um estado. Nós estamos diante do governador do Rio de Janeiro, como Jesus estava diante de um dos governadores de Roma. Isso. Herodes começa a interrogar Jesus. Parece ter um tom provocativo, né? Porque diz o texto, Herodes queria muito ver Jesus. Tinha ouvido falar dele. Isso. E ele tinha uma expectativa aqui que foi traduzido por Lucas, que ele queria vê-lo fazer algum sinal. Isso. Então, levando em consideração Herodes, a posição que ele ocupava, e levando em consideração que nenhum imperador romano ou governador romano tinha preocupação em não ofender as pessoas, o que eu imagino é um Herodes dizendo assim, pô, transforma essa garrafa aqui
Faz um circo aqui. É. Pô, esse negócio, eu vi falar que você Faz um leão, eu queria um leão. Como uma criança pedindo para transformar as coisas. Fiquei sabendo que você faz água, transforma água em vinho. Aí, tem uns tonéis aqui. Poxa, tá cheio d'água aqui, faz aquele vinho bom que Faz você aquele. lá. Exato, então, algo nesse sentido. Eu entendo que foi mais pelo lado do deboche. Mas Sim. mesmo sendo um lado sério, de alguma forma Herodes está provocando Jesus. Jesus decide ficar em silêncio. O texto diz que Jesus não respondeu nada. Nada, palavra alguma. Não respondeu nada significa que Jesus nem balançou a cabeça, fez assim, nem... Não disse coisa alguma. Não disse coisa, nem na oralidade, nem no gesto, em nada. Jesus não respondeu. O que esse silêncio de Jesus quer transmitir? Jesus está ignorando? Ou ele está respondendo? Eu tava pensando nisso, o que ele queria transmitir, né? E você falou sobre isso. Para mim ficou claro, primeiro, o que não é o silêncio, esse silêncio. Primeiro, na minha profissão, você tem a questão de você orientar o cliente numa situação onde ele está sendo interrogado, é mais no direito criminal. Eu não faço muito, mas a gente tem um estudo, né? E você tem uma legislação que diz, olha, quando você fica calado, você tem o direito de ficar calado. Essa frase é clássica. Né? Você tem o direito de ficar calado. É uma frase muito clássica, né? Mas, normalmente, você ficar calado significa que para que você não possa se incriminar. Então, numa fala sua, mal falada, você pode ser mal interpretado ou interpretado de forma que você conte a verdade. E essa verdade vai te gerar algum crime. Então, o silêncio de Jesus, a primeira coisa que o silêncio de Jesus não significa é, pô, esse cara tinha culpa no cartório, como a gente costuma dizer. Então, ele não é um silêncio para não ser incriminado. Jesus sabia ser inocente e o que ele falasse ali poderia sim ajudá-lo. Muito pelo contrário, né? A fala de Jesus, ela traria muito provavelmente a sua inocência. Até porque Jesus tinha o domínio como homem e como Deus da legislação judaica necessária para responsabilizá-lo ou não. Né? Se você for ler os textos que trabalham esse inquérito, não só em Lucas, mas em Mateus, você vai ver que eles precisavam inventar. Eles trouxeram uma testemunha falsa para julgá-lo, porque não havia nele motivo algum para ser feito algo. Então, o silêncio de Jesus ali, se ele não é um silêncio para não incriminá-lo, ele é um silêncio para não participar da chacota, dos vexames e da questão que estava envolvendo ali. Ele se coloca numa posição de, olha, eu não vou participar disso. Eu não vou me envolver com o que vocês estão fazendo. Eu não vou me envolver com esse julgamento, porque eu não faço parte dele. Então, no que eu consigo refletir, né, é uma ordem de Deus ao Senhor Jesus para que ele não participe dessa situação. E naquele momento ele realmente faz isso de tal forma, né, que inclusive o Herodes fica meio sem ação. Tipo, poxa... Você me fez pensar numa coisa assim. Eu posso ficar em silêncio com alguma intenção, vou partir desse lado. Isso. Intenção de me defender, de não me auto-incriminar. E você colocou aí que Jesus ficou em silêncio para não participar dessa chacota. Isso é uma decisão pessoal. Então eu, da mesma forma, posso decidir ficar em silêncio. Sim. Só que esse nosso silêncio pode ser interpretado. É verdade. Essa é a questão. Eu devo me preocupar com a interpretação que vão ter do meu silêncio? Eu fiquei por consciência. Isso. Mas aí o pessoal falou assim, eu acho que o Fábio deveria ter falado. Aí de novo entra a questão dos votos, né? Muito bacana isso, porque é você estar submetido, né? A resposta de maneira mais objetiva é, se você se submete à vontade de Deus e é a vontade do Senhor baseada nos princípios que você crê, naquilo que você leu da palavra, ou até mesmo a orientação direta do Espírito, de você ficar calado, você não precisa ficar preocupado com as consequências. É engraçado, alguns
alguns domingos atrás, alguns meses atrás, o Senhor me deu mais ou menos essa mesma interpretação sobre algumas coisas, sobre essa ideia, inclusive, de falar. Olha, quando você falar algo que eu mandei você falar, você não precisa ficar preocupado com as consequências. E aí o silêncio volta para essa pegada mesmo de poder espiritual, e o poder espiritual traz a total noção de paz na dependência. Né? Quando você depende de Deus e você só se movimenta debaixo da vontade de Deus, que é o ápice, né, da relação de intimidade com o Senhor, e é o que o Senhor Jesus tinha, né? A noção de ficar em silêncio, de se mover, você não se preocupa, você tem paz naquilo que você faz. Então, É porque Jesus parecia não ter nenhuma preocupação, né? sim, Por isso eu tô falando. E a gente pode entender, inclusive, que ele reage como alguém que está submetido humanamente à vontade de Deus, né? E a ideia de, mas Jesus é Deus, então ele não precisava mesmo se preocupar, porque no final, a história dele, ele já sabia qual era o final da história. Não. Se você pega anteriormente, você vê um Jesus humanamente falando, de joelhos, suando em alguns textos, né? Suando sangue, orando e pedindo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa situação. Eu não quero entrar nessa situação. Eu sei que essa situação vai me trazer muita dor. Uhum. Se for possível, faz a tua vontade de outra forma, né? E ali, quando ele sai daquela posição, ele sai consciente de que a vontade de Deus vai ser feita. Então ele precisa tomar as atitudes para não impedir essa vontade. E isso é algo que a consciência de um ser humano que tem intimidade com Deus, ela vivencia. A paz em meio a um processo de chacota, de vexame, de dor profunda, né? Agora uma perguntinha que eu vou fazer para o Ismael, mas você também pode responder aí em casa, onde você estiver. Escreve aí participando da Academia da Alma. Você, particularmente, ficaria em silêncio diante de Herodes? Particularmente, não. E por quê? Porque, por conta disso, se eu estivesse na posição de conhecer a legislação e dominasse os argumentos, como Jesus já tinha feito em diversas outras situações, poxa, aquele era o momento. E aí vamos dizer assim, de maneira humana, né? Paulo tentou fazer isso quando foi preso. Exatamente, eu ia lembrar exatamente disso. Chamou pelo imperador antes de chegar até a prisão. E aí esse romano. Poxa, ele faz. Na verdade, o apóstolo Paulo, eu tenho mais inclinação ao apóstolo Paulo do que para Jesus. Isso aí é um negócio meio estranho, mas não devia nem falar isso, mas enfim. Mas o certo é Jesus. Poxa, ele tá falando de humanidade. Ele faz uma defesa que a gente chama de defesa preliminar no lugar onde ele é preso. Poxa, ele tá subindo, ele tá apanhando, os guardas romanos entram, depois lê o texto, é bacana demais. Rapidamente, tá? Ele entra, o pessoal pega ele ali, ele apanhando, ele sai, quando ele tá subindo, ele pede, ele fala na língua dos guardas romanos, ele para os caras e ele usa o lugar de escada de parlamento. Olha, é fantástico. Eu chego a me arrepiar porque era o que eu faria, particularmente falando. Ele me perguntou particularmente. Então, mas, obviamente, ali, diferente do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo não tinha uma orientação específica para ficar em silêncio. As situações são diferentes, né? Ali havia todo um trabalho até para que ele permanecesse vivo durante algum tempo, porque hoje a gente sabe o porquê, né? Não sei se na época o apóstolo Paulo tinha a convicção e a compreensão de que os escritos dele para as igrejas, o movimento que ele fez ainda em prisão, seria tão importante para a nossa igreja hoje, né? Para os irmãos que ele nem chegou a ver. Mas eu, respondendo, né, particularmente, eu realmente me utilizaria desse direito, até por conta disso, dessa posição de governador que ele tem. Mas você sabe assim, olhando lá para a história do Paulo, tem um pedaço de um texto, eu vou jogar aqui um negócio no ar, né, e vou deixar no ar. Porque a gente não vai conseguir resolver. Não, porque é intrigante mesmo. Acho que quando o Paulo tá com Carlos Félix, eu não lembro, mas porque isso não tá no roteiro. A gente entrou agora porque é curioso mesmo. Paulo ia ser solto. Isso é muito louco. O texto diz isso. Aí só assim, você não vai ser solto só porque você pediu o imperador. E aí nós vamos ter que olhar. Aquela hora que eu pensei assim, cara, será que ele falou demais? Não, será que ele passou do ponto e foi só o Paulo? Essa é uma pergunta séria. Sim. Eu posso pegar tudo, irmãos, e jogar tudo na conta de Deus. A pergunta que a gente está fazendo é uma análise humana. Sim. Ele argumentou, ele está se defendendo, isso é a parte dele. Isso.
Agora, se ele vai ficar, se Deus vai tirar ele dali, vai colocar em outro lugar, isso a gente não consegue saber, porque o plano de Deus não está aberto aqui diante de nós, assim, não, era isso aqui estava escrito, já era, tal. Também fazendo uma breve reflexão, e idêntico ao Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, em oração, tinha sido avisado que a ele lhe restavam muitas cadeias e perseguições e tudo mais. Sim. Então, aparece o Senhor, né, dizendo coragem. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de obedecer e de cumprir, a gente abre mão desse particularmente. Porque quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma missão, vou parar de ficar usando muito a palavra propósito, que as pessoas estão usando de maneira muito desrespeitosa e desregulada nos dias de hoje, né? Mas missão, o pessoal pode falar, porque missão tem mais a ver com aquilo que a gente precisa mesmo. Quando Deus dá uma missão, e Ele tem uma missão para nós, né? Para nos preparar, para nos moldar, para atender a cristandade, a igreja, a comunidade dos santos, ele dá uma paz e uma convicção até para você ir para a morte, sabendo que você está progressivamente indo para a morte. E sabendo que você tem poder humano para desviar essa situação de morte. Né? Estávamos aí também ainda nos bastidores conversando rapidamente sobre as questões que muitas vezes a gente vai para um lugar, vai para um médico, vai para alguma situação e as pessoas nunca perguntam o que a gente quer. Elas sempre dizem o certo, sempre dizem o que elas entendem ser certo, porque elas estudaram para aquilo. E elas, em parte, não estão erradas. No sentido de que entender, poxa, quando alguém procura uma visão, um técnico, um operador de saúde, o que ela está procurando é alguém que lhe dê uma consultoria para aquilo que ela entende melhor. Mas, ao mesmo tempo, perguntar sobre o que se quer dá ideia sobre a missão que precisa ser cumprida. Jesus perguntou até para o cego. O que queres que eu te faça? E aí, assim, essa dinâmica do silêncio, a gente voltando, né, para a ideia do silêncio, é muito isso. O momento exigia o silêncio? Não, o momento não exigia o silêncio. Foi a vontade de Deus que Jesus ficasse em silêncio. Eu respondi particularmente uma coisa que talvez se a gente tivesse um movimento de igreja e ele procurasse um discipulador, se ele procurasse a mim como discipulador, se ele procurasse uma pessoa humana que não tivesse uma resposta de Deus para dar, a pessoa dizer assim, não, esse é um bom momento, você vai estar diante do governador, você vai estar diante da imprensa, é uma oportunidade, você vai falar do evangelho para muitas pessoas. Pensa num Instagram ao vivo, num julgamento ao vivo, como a gente acompanha tantos outros julgamentos, e Jesus falando sobre os mistérios de Deus, milhões de pessoas serão alcançadas, sobre que ele era o Messias, mas na verdade essa foi a proposta do diabo para ele, né? Não foi a proposta de Deus. Bem, o primeiro momento, o Herodes é um debochado. Sim. Eu ficar em silêncio diante do deboche feito a mim é muito fácil para mim. Eu fico em silêncio. Eu não sinto nenhuma vontade de responder ao deboche. Mesmo? Nenhuma vontade. É bem capaz de eu entrar no deboche debochando de mim mesmo. Porque é tão desnecessário para mim responder ao deboche. Mas por que eu estou falando isso? Porque vem a segunda etapa que para mim é exigente. No versículo 10 diz que os principais sacerdotes e os escribas acusavam Jesus. É isso. Então, acusação é diferente de deboche. Deboche é aquela palavra que você sabe que não é você. Sim, sim. Então, fala, você é isso. Ah, não sou, então vida que segue. Mas quando te acusam, aí é uma mentira. É diferente. A acusação me ofende porque... Primeiro que eu odeio mentira, a Bíblia diz que ela vem do diabo e eu entendo como algo maligno mesmo que eu tenho que responder. Entendi. Bem, ficar em silêncio diante de uma acusação, humanamente falando, não parece ser uma estratégia muito louca? Parece? Meu Deus, né? É isso, assim, e não é tipo uma mentira do tipo... Ah, você é feio. Ah, você é bobo. Vou usar uma expressão aqui para não ter problema com o vídeo, né? Não, você é um criminoso. Como assim? Você deu argumentos bem interessantes, né? E aí, de uma perspectiva espiritual, é perfeito, assim. Nunca tinha pensado
Nunca não, nunca exagero, mas eu normalmente não penso na mentira desta forma, apesar de entender a visão espiritual. Mas por conta da maneira como vivo naturalmente, eu percebo que a mentira ela é danosa porque ela dá frutos. De maneira geral, ela dá frutos, diferente de um deboche. O deboche, na verdade, você consegue matá-lo exatamente fazendo isso. Percebendo que não tem nada a ver com isso, percebendo que aquela pessoa. E aí, obviamente, né, quando a gente fala em deboche, lembra um pouco do bullying, se tiver dos nossos adolescentes aí ouvindo e tal. Cuidado, né? O bullying pode ser um bullying criminoso, é uma coisa diferente. Aquele deboche que a gente chama de zoação, careca, olho, não sei o quê. Apesar que eu acho que o deboche aqui foi mais pesado, né? Sim, muito mais. Mas trabalhando um pouco em diferentes esferas, né? Tanto que botaram capa em Jesus. A coisa foi para um nível já fez ele desfilar. Já foi para um nível um pouco de bullying, né? Que a gente chama de bullying, né? Mas assim, você identificando com sabedoria essas esferas, você consegue trabalhar. Mas uma acusação criminosa, você vê que é algo tão absurdo, a mentira nesse ponto, ela é tão intensa, que, por exemplo, hoje, na maioria dos países do mundo, você dizer que alguém cometeu um crime, já é um crime em si. A acusação de falsa de crime é um crime. Então, quando você trabalha essa ideia da mentira e você não fala, e você não contrapõe, nem com uma pergunta, nem com um pedido de provas, porque tá bom, não vou ficar debatendo, não se bate boca. Porque ele fez isso, por exemplo, assim, ó, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebub. Aí ele contrapôs. Ele contrapôs. E sobre qual poder teus filhos expulsam demônios? Esse nível de pergunta acabaria porque não tem resposta. Aí porque ele falou assim, aí eles pensaram, diz o texto, se eu responder isso. Vou cair nisso. Então vamos dizer que a gente não sabe. Quando a autoridade João Batista, a autoridade dele, João Batista, ele faz pergunta, ele não precisa, não sabe? A ideia de não bater boca, nesse momento ele poderia ser utilizado do mesmo movimento. Mas ele não estava autorizado a fazer isso. Isso é que é muito, muito intenso, né? Porque o ápice da vida cristã significa ser tão dependente e tão obediente e tão apaixonado por Deus que você só faz o que está autorizado porque só te interessa fazer o que agrada a Deus. Mais nada. Então, isso foi muito importante a gente tocar nesse ponto, porque ele amplia mesmo a nossa visão. Qual é a minha preocupação em particular? Fábio, sendo pastor, é que às vezes as pessoas pegam um versículo e elas baseiam toda a sua teologia nisso. Sim. Então vamos pensar. Um crente, ele deve ficar em silêncio quando acusado? Nós temos em Jesus duas atitudes diferentes em momentos diferentes. Verdade. Com os fariseus, ele fez perguntas sobre a autoridade de João Batista, sobre se ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebub. Ele respondeu à acusação. Sim. Não bateu boca, mas ele respondeu questionando por que eles faziam aquilo. Na verdade, assim, ele respondeu até a Satanás, né? Quando falou, se tu és filho de Deus, é uma acusação também. Verdade. Falsa. Se você é o filho de Deus, você atira daqui para baixo. Jesus não ficou em silêncio. É verdade. Ele respondeu. E podia, porque ele estava em jejum. E aqui, diante de Herodes, ele fica em silêncio. Por que eu estou falando isso? A gente precisa ter cuidado, né? E como é que a gente sabe quando falar e quando ficar em silêncio? Aí a gente volta para a ideia de vivenciar e no diálogo e nas movimentações das disciplinas espirituais buscar relacionamento, intimidade com Deus. De novo, é mais uma situação onde a simples leitura bíblica ou somente o desenvolvimento científico e teológico não vai te salvar. Você precisa estar debaixo de algo espiritual, que é a dependência de Deus. A dependência do Senhor não é algo automático. Não é algo automático. Experimentar da boa vida, experimentar do silêncio que envolve a maravilhosa boa vida, ele envolve a dependência. Porque não é só a questão de estar submetido a uma ordem. Jesus tinha literalmente poder para pulverizar as pessoas. Sabe o que é pulverizar? A Bíblia te diz o que é pulverizar. Usar foi pulverizado.
As pessoas ficaram com tanto medo da presença de Deus que elas não conseguiam pegar na arca. Eu estou falando de um momento onde a arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Então, se você pode depois procurar, usar e a arca. Procura na internet, você vai ver o que é. É o Deus que é amor, que é paixão, que é maravilhoso, mas que também é fogo consumidor. A simples presença. Ele não precisa dizer, você vai morrer. Ele não precisa dizer, eu vou te matar. Não. É só ele abrir mão de reter a sua glória, porque ao estender ao deixar de conter a sua santidade, tudo que ele toca é destruído, porque não tem ninguém que consiga suportar a santidade de Deus. Ele podia simplesmente dizer isso. Esse cara vai botar a capa em mim? Tá, eu vou abrir mão. Vou abrir mão. Senhor, vou continuar te obedecendo, vou ficar calado, mas vou abrir mão. Um pouquinho, vou abrir mão da ideia de conter agora. Vou deixar ele botar a mão. No momento que o cara botasse a capa, ele ia ser pulverizado. Mas você acredita nisso? Mas eu acredito com todas as minhas forças. Com certeza. Com todas as minhas forças. Então, é algo que exige um nível de submissão e de intimidade que só tem quem está disciplinado espiritualmente. A gente usa a expressão disciplinar para que você possa buscar textos e reflexões e coisas. Mas a ideia é você estar profundamente imerso num relacionamento com Deus. Não tem outro jeito. Porque você tem as duas opções. E você vai ter base bíblica para dizer duas coisas. Não, eu não fiquei calado não, pastor. Porque até Jesus respondeu, né? Vai dizer assim. Mas aí a minha questão é sempre assim. A gente tem que ter muito cuidado porque, em geral, ficar em silêncio não é uma opção. Não é uma opção natural. A gente tende, então, a citar Jesus falando. O que é bíblico. Sim. Só que também é bíblico o ficar em silêncio. Sim. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa de muito discernimento de Deus para saber, eu preciso ficar em silêncio, isso aqui eu preciso falar. Uhum. De entender mesmo. O Espírito não me colocou palavra nenhuma, eu vou ficar em silêncio. Eu não estou falando do silêncio que frustra, que é o marido que fica em silêncio, pela mulher que está brigando com ele, para ignorar. Não é isso. É o ficar em silêncio entendendo assim. Não, Deus mandou eu ficar em silêncio, eu não vou responder. E, de novo, você tem que experimentar isso antes. Não pode ser agora, quando você foi pego de surpresa. Você tem que praticar a disciplina do silêncio em momentos para que você diga, caramba, eu fico em silêncio, Deus fala comigo. Isso. Eu fico em silêncio, Deus me mostra as coisas. Isso aí. Eu fico em silêncio, Deus me traz paz. Eu fico em silêncio, Deus... Então, assim, Jesus, como homem, já experimentou o silêncio em outras situações. Não é a primeira vez que ele fica em silêncio. Uhum. Então, assim, porque né, a gente sempre fala de Jesus 100% homem, 100% Deus, porque é importante para que aqueles que estão ali avisados entrando nos vídeos vão dizer assim, mas, poxa, o argumento é sempre esse, né? Ele fez isso porque ele era Deus. Pô, se ele fosse, duvido, se ele fosse homem. Não, Jesus estava ali como homem submetido a um julgamento humano injusto. Então, ele já tinha experimentado as horas que ele tinha... Em silêncio ali com Deus, nos montes, nos lugares afastados, o prepararam como homem também para enfrentar essa situação. Então, o que eu quero dizer com isso? É também dado a nós essa possibilidade. Você tem que ter experimentado o silêncio hoje. A disciplina espiritual do silêncio é uma disciplina que é pouco tratada, assim, né, nos movimentos normais que a gente vê no dia a dia, né? Normalmente a gente acaba ficando ali na leitura bíblica e oração, mas o silêncio também traz isso, para que você possa lidar com isso no casamento, para que você possa lidar com isso na escola, no trabalho, né? Muitas vezes você é colocado numa situação de trabalho onde as pessoas dizem mentiras sobre você. Sim. Né? Então, já passei por isso. Não, e algumas situações você precisa ficar em silêncio, em outras situações você precisa permitir que a pessoa faça a prova e seja envergonhada. Então, até para que aquele assunto se torne algo... Mas isso não é uma questão racional. Não é. É questão de orientação de Deus. Não é porque, de novo, se você tem como missão agradar profundamente a Deus, porque essa é a sua missão, né, de ser transformado. O que é ser transformado em Jesus? O que é ser como Jesus? É agradar profundamente a Deus. Se você não sabe, você já ouviu muito essa expressão, né? Eu tenho que ser como Jesus, tem que ser como Jesus. Mas o que é ser como Jesus de forma resumida? Prática. É você desejar no mais íntimo do seu ser agradar profundamente a Deus em todos os segundos da sua vida.
Porque se Deus disse para Jesus, eu tenho em ti todo o meu prazer, Jesus responde de volta. É. A minha questão é a seguinte: eu tenho uma pergunta prática que eu vou lançar no ar, que eu estou pensando aqui como um exame para ver se nós já tivemos esse discernimento de Deus. Se durante a sua vida você nunca ouviu de Deus para ficar em silêncio, você sempre fala, eu vou dizer para você que tem um diagnóstico. Está faltando discernimento. Porque Sim. não é possível que em toda a sua vida Deus nunca tenha mandado você ficar em silêncio. Fica quieto, não fala nada. Porque Jesus, com 3 anos de ministério, teve o falar, mas teve o silêncio. Então, eu com 44 anos de vida, tenho que ter vivido já esses 2 momentos. Isso é óbvio. Sim. Caminhando já para o final, tem um último estágio ainda do texto. Eu quis colocar assim, não que isso esteja aqui no texto assim, de saltando, mas na leitura que eu fiz, na oração, eu percebo isso. Quando Herodes recebe Jesus, ele pede para fazer um sinal e eu tenho certeza que Herodes foi debochado. Sim. Pula para o nível 2, a acusação. Sai do deboche, vai para a acusação. Mas vai para o nível 3, a desonra. Por que eu falo de nível 3? Porque, assim, eu até quando pensava nisso, eu lembrei daquelas situações que homem fica muito ofendido. Mexeu com a minha honra. Mexeu com a minha honra. É um dos maiores motivos de morte da masculinidade. Pastor, tem que fazer alguma coisa, o cara mexeu na minha honra. Sim. Eu sou homem. Eu sou homem. Corre sangue nessa veia. Desculpa, gente. Entendeu? Então nós temos deboche, acusação É horrível. e a desonra. É horrível. Desrespeito é um negócio muito sério. O Herodes e os escribas botaram um manto em Jesus, fizeram ele vestir e certamente fizeram ele passear no palácio. Aí entra a questão que você falou, né? Jesus podia ter pulverizado todo mundo ali com simples olhar, né? Ou então com simples encostar nele. Da mesma forma que a mulher enferma foi curada, Sim. ele também podia ter sido O morto. poder funciona para todos os lados. Mas é assim, a honra de verdade é um tema mais difícil para ficar em silêncio quando alguém toca na sua honra? O Ismael e o cristão de forma geral. Eu acredito que sim. E por quê? Não sei se... Assim, pelo que a gente vê estatisticamente, para o homem, então, é mais difícil. Porque parece que é um núcleo do ser, sabe? Quando você é desrespeitado, parece que a pessoa desconsidera a sua identidade, sabe? Desconsidera quem você é. E isso atinge o indivíduo num nível que ele não consegue lidar se ele não tem maturidade, já desenvolveu, já tratou isso. É algo quase que inato, na minha opinião. Eu não sou tão especialista, tão profundo nisso, mas olhando como alguém que é um profissional da lei e que lida com algumas questões passionais em alguns momentos, em algumas situações, quando a gente fala de direito de família, por exemplo, uma das coisas que mais complica as separações ou que mais complica o processo de restauração, muitas vezes nem é a traição em si. É a forma como a traição se deu, a publicidade e a maneira desrespeitosa como a traição se deu. Isso, mexeu na honra. Porque mexeu na honra. Inclusive, e aí de novo, usar um recurso da minha profissão, até outro dia, a ideia de honra poderia ser utilizada como atenuante para assassinar alguém. Um homem casado poderia... Até outro dia, porque isso caiu? Caiu recentemente. Se você for quiser, pode colocar. STF e defesa da honra. O STF em Brasília julgou, salvo engano, esse 2024 ou 2023, se ainda poderia ser utilizado como atenuante, porque está escrito no Código de Processo Penal, o indivíduo se utilizar de violência e poderia chegar a matar a mulher se fosse encontrado numa situação de adultério pela defesa da honra. Então, é algo que o próprio Brasil, como em algum momento da história, lá nos idos dos anos 60 e 50, né, que é da época do Código, entendeu
que era algo que o homem deveria defender. Então, assim, não é um negócio tipo, a gente tá imaginando esses crentes aí falando um monte de besteira, não. O Brasil, em algum momento da história, decidiu que a honra era algo que o indivíduo poderia matar por ela. Né? A honra é a questão, por exemplo, se a pessoa está pensando só na honra da moral, um exemplo que qualquer pessoa que está ouvindo a Academia da Alma pode lembrar. Aquela ideia que antigamente entregava o fio do cabelo, né, de uma barba, para pagar uma conta, é uma questão de honra. Sim. Eu dei a minha palavra. Sim. Então, dar a palavra é uma questão de honra. Muitas pessoas, inclusive, têm saudade desse tempo, né? Da coisa de caramba. Você apertava a mão de uma pessoa, você sabia que aquela pessoa ia cumprir. E era uma questão de honra. E as pessoas dizem, eu dei minha palavra, até hoje, né? Eu dei minha palavra, você devia acreditar em mim, eu dei minha palavra, porque está mexendo na honra da pessoa. E a honra mexe na identidade. Quando você desrespeita o indivíduo, é como se você dissesse assim, você não existe. Você não é ninguém. E isso, para o ser humano, e agora pensando espiritualmente, é algo também muito pesado, porque quando a gente trabalha no Éden, essa reflexão, né, a identidade é uma das coisas mais importantes na Bíblia e no relacionamento com Deus. Né? Jesus é chamado de filho amado. Né, meu servo, não é o homem, não sei o quê, é o filho do homem. Deus, quando fala com ele, assim, levanta, filho do homem, que eu quero falar com você. Levanta, meu servo, sofredor, como muitas vezes ele é visto na Bíblia. Não, você é meu filho. Olha, esse é meu filho. Então você mexe na identidade. Você mexe na identidade. Quando, às vezes que você vê Jesus mais agitado, é quando mexe na identidade dele. Então, naquele momento, estava mexendo na identidade. Ele podia ter feito, como fez em outras situações. Para trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas, não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Quando estava conversando com o diabo, a conversa estava indo bem, até que ele começou, não, vem cá. Vou fazer o seguinte. Você quer ser filho de coisa? Você pode ser meu filho também. Eu te dou os reinos todos. Uhum. Ele, como é que é? Não, eu tenho uma identidade. Eu sei de quem eu sou filho. Eu tenho uma... Então, assim, é algo muito intenso. E, de novo, né? Estar debaixo da... gente, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu ainda estou tratando muito. Bem, nós estamos chegando ao final dessa Academia da Alma. A gente podia falar aqui por hora, né? Eu sempre olho o relógio para controlar isso. Eu vou só trazer algumas coisas que eu observei. Ismael depois também tem uma palavra final para fazer algum destaque que você queira. O que fica para mim dessa Academia da Alma é que ficar em silêncio, primeiro, é extremamente desafiador. Sim. Pode parecer fácil em Jesus, mas é desafiador. Sim. Mas, além de ser desafiador, é possível. Sim. Jesus está aqui, humano, carne e osso, como eu e você, ficou em silêncio. Quando debocharam dele, quando o acusaram e quando desprezaram a sua honra. Ele ficou em silêncio. Gostei muito da conexão de eu quero agradar meu pai, por isso que eu não falo. Então ele não fica em silêncio, com medo de ser preso. Ele não fica em silêncio porque ele quer provocar o Herodes. Não, ele fica em silêncio porque ele entende que essa é a orientação que o pai está dando. Nem sempre ele ficou em silêncio. Nesse momento aqui, ele ficou em silêncio. Então, o desafio para mim, né, que eu quero compartilhar com vocês, é que nessa construção da maravilhosa e boa vida, se a minha vida parece com Jesus e ela só é maravilhosa e boa porque ela parece com Jesus, eu tenho que ter esse discernimento que em algum momento eu preciso ficar em silêncio. Esse silêncio precisa ser intencional. Tão somente por orientação de Deus. Fique em silêncio. Bem, essas são as minhas observações. E você? A minha observação é que vale a pena a disciplina, vale a pena a entrega. É algo que, como eu estou dizendo para vocês, né, às vezes fica falando, talvez, ele é um pastor, ele é um diácono, não sei o quê. Não, é algo muito difícil, muito difícil. Em algumas situações, se você não estiver na presença de Deus, o silêncio pode te gerar, inclusive, um trauma, uma situação ruim. Então, assim, é algo que você realmente precisa experimentar antes. A parte boa do silêncio, estar sós com Deus, estar na presença do Senhor. E ressaltar uma questão que foi falada aqui pelo meu irmão. Se você ainda não experimentou um silêncio de dependência de Deus, você está com a sua vida espiritual incompleta.
É importantíssimo você experimentar esse momento, porque ele vai te salvar de muitas situações, assim como todas as vezes que você obedecer ao Senhor, ele vai te salvar de muitas situações constrangedoras, pecaminosas e que vão te fazer mal. Vão te fazer mal. Eu já experimentei o silêncio, não com uma forma de não me defender e tudo mais, mas para não gerar algum tipo de violência maior, e você não estava debaixo das mãos de Deus, e aquilo me prejudicou muito, e eu já experimentei o silêncio esperando Deus manifestar a sua vontade. E é muito melhor o segundo. Muito melhor. Você visualiza milagres. Você visualiza milagres. Então, é fantástico. Beleza. Então chegamos assim ao final dessa Academia da Alma. Ismael vai fazer a oração agora, não em silêncio, mas de forma audível. Mas pequena, prometo. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão, de revelação, onde o Senhor nos trouxe à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa maior esperança é te agradar. Amar ao Senhor na intensidade que é possível a um ser humano que é amado pelo Senhor. E nós te agradecemos por isso, por essa tua generosidade de amor, de entrega, de orientação, de permitir esses textos escritos com tanto poder, com tanta informação, com tanta clareza, e ter o Senhor Jesus como exemplo, nosso irmão mais velho, ter poder experimentar um pouco da vida dele, estando contigo, estando na tua palavra, é algo fantástico, e nós te agradecemos também por isso. Continua conosco, continua com todos aqueles que estão vendo e ouvindo, né, através dos podcasts, através das mídias, esse podcast, esse vídeo, e que essas pessoas sejam profundamente abençoadas com o despertamento para ficar em silêncio, desenvolverem o silêncio. E aqueles que já desenvolvem, que sejam encorajados a se manter na disciplina, buscarem tornar isso uma rotina, para que no momento em que o Senhor precisar deles e eles quiserem experimentar a dependência do Senhor, sejam profundamente experimentados, e sejam ali profundamente se sentindo amados, mesmo que estejam indo para uma situação que, humanamente falando, é uma situação prejudicial, é uma situação de deserto, é uma situação de morte. Que o teu nome seja louvado e engrandecido em todo o tempo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso eterno e único Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Uma Deus boa te noite. abençoe. Até a próxima semana. Até mais.